Vamos lá, Caio. Caio, aquele vídeo de Jesus com a mulher no poço. Jesus com a mulher no poço? O vídeo de Jesus com aquela mulher no poço lá. Sim, você está falando do Evangelho de João. Isso, que rodou no começo do programa. João capítulo 4, a mulher samaritana. Dessa mulher samaritana, ok? Tem uma pergunta sobre esse vídeo. Ele fala assim, Caio, no vídeo com Jesus e a mulher samaritana, o que Jesus quis dizer quando disse que a salvação vem dos judeus? Jesus é judeu. Começa daí, né? Começou daí. Jesus é judeu, não samaritano. Segundo lugar, os judeus foram inegavelmente muito mais comprometidos com a manutenção dessa esperança messiânica do que os samaritanos. Os samaritanos são judeus que se misturaram no exílio do Reino Norte de Israel. Na realidade, o que hoje a gente chama de samaritanos, ou na geografia política de hoje seria Cisjordânia, fazia parte do Reino Norte de Israel de quando, após a morte de Salomão, o reino se dividiu no tempo de Roboão e Jeroboão. Então se dividiu. O Reino Sul, com a capital em Jerusalém, e ficava onde Jerusalém está e cobria toda a parte sul do país e ia embora na direção sul. E o Reino Norte começava na fronteira da Judéia, próxima a Jerusalém, na direção norte, até o Líbano, Síria, Galiléia, tudo isso aí estava dentro. Era o Reino Norte. E a Samaria dentro por conseguinte. Quando os samaritanos foram para o exílio deles, no exílio eles se misturaram e adotaram muitas práticas pagãs. E por causa dessas misturas de natureza genética e religiosa e cultural, os judeus, que eram ultra ortodoxos, etnocêntricos, cultuavam o seu próprio DNA intacto, judeu só casa com judeu, aquela coisa toda, consideraram dali para frente os samaritanos seres desprezíveis. E nos últimos 400, 500 anos era assim que o judeu via o samaritano, e o samaritano, por seu turno, reagia como um ser de segunda espécie, de segunda categoria, frustrado, amargurado, cheio de ódio também aos judeus. Então os judeus eram os superiores, os supremacistas raciais. E os samaritanos eram os oprimidos que se sentiam menosprezados. Então isso estava presente. Nos dias de Jesus estava mais forte do que nunca esse preconceito. O simples fato de Jesus estar falando com a mulher já era uma celeuma. Não só por ser uma mulher, mas por ser uma mulher samaritana em Samaria, naquele lugar. Já criava uma questão de natureza ética, o encontro simples em si. Já era um horror. Já era um horror. Então, quando ele disse a salvação vem dos judeus, o que ele está dizendo é que os samaritanos destruíram toda a história de vínculo deles com aquela continuidade, eles interromperam aquela participação consciente no processo. Os judeus nunca se equivocaram, o Jesus, o Messias veio e eles não reconheceram, mataram, fizeram tudo errado, mas desde os dias de Abraão que havia uma convergência na direção de uma tribo, de um determinado segmento. Quando chegamos em Jacó, ele gerou os 12 filhos que gerou, um deles se chamava Judá. É esse filho, Judá, que dá nome à Judéia, aonde está Jerusalém. Lá se diz, na bênção de Jacó aos 12 filhos, que o cetro real, não se apartaria de Judá até que viesse o enviado, até que venha Siló, em que em hebraico significa o enviado, o mandado, o que vem com essa missão messiânica. Até que ele venha, o cetro não se apartará de Judá. Então, a cultura israelense ou israelita toda, hebraica, sempre esperou que fosse
da tribo de Judá, da raiz de Jessé, ou seja, da raiz de Davi, ou da descendência de Jessé, que viesse o Messias. Isso foi crescendo como esperança, como assertividade profética no curso dos séculos. Então o que Jesus está só dizendo para ela é dizendo, você sabe que quando o Messias vier, ele vai ser um judeu, segundo as profecias, nascido em Belém, da descendência do rei Davi. O rei Davi é judeu, não é samaritano. E ele está dizendo, e eu te dou a água viva. Então o que ele está dizendo é, isso fechou em mim. Acabou aqui. Você está diante da salvação e não diante de um judeu. Então, queres a água viva? Por qualquer que seja o ângulo, é isso que Jesus está dizendo primordialmente a ela. É isso que ela entendeu. Era isso que ela estava entendendo. Essa era a questão do transfundo histórico. E é só isso que está dito. Não tem nenhum culto ao judaísmo, nem ao DNA judaico, nem a coisa alguma. Porque em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem nada. Os etnicismos morreram todos na cruz. Paulo diz que em Cristo o sexismo acabou, não há homem nem mulher, machismo, chauvinismo, feminismo, tudo isso é paganismo. Em Cristo, homem e mulher são criaturas, seres humanos para viverem com sabedoria e bom senso, sem disputa, sem guerra, sem briga. No dia que a humanidade de fato evoluir, ela chega lá. Em Cristo não há diferença racial. Isso até do ponto de vista genético é uma estupidez. Você hoje em dia tem possibilidade de fazer tracing back genético da humanidade inteira. Aí você vê, se fizesse do Trump, talvez, com certeza, ele vai descobrir o DNA negro da ancestralidade dele, que vem da África. Claro. Enquanto isso, ele está aqui dando uma de como se o mundo tivesse aparecido num Adão de pinto pequeno, bunda caída e cabelo vermelho em algum lugar na Escandinávia. Não, né? Não. Não. Isso é só a verdade alternativa que esse mundo de pós-verdades que ele criou para si mesmo. Sei. Mas é isso, meu amigo. Nada além disso, não tem mistério nenhum além do que eu lhe falei. Tá.